noite a todos. Vamos neste momento elevando o nosso pensamento até o nosso Mestre Jesus e vamos agradecendo por mais esse dia, por mais este momento e vamos pedindo licença para entrar em sintonia com a espiritualidade superior que dirige esta casa e vamos pedindo a sua proteção e o seu amparo para o Evangelho desta noite. E assim vamos dizendo: louvado seja Jesus, na aurora cheia de orvalho que traz o dia e o trabalho e que andamos a aprender. Louvado seja, Senhor, pela luz das horas calmas que adormenta as nossas almas no instante do entardecer. O campo repousa em preces, o céu formoso cintila e nossa crença tranquila repousa no teu amor. É hora da tua benção nas luzes da natureza que nos conduz à beleza do plano consolador. É nesta hora divina que o teu amor grande e augusto dá paz à mente do justo, alívio e conforto à dor. Amado Mestre, abençoa a nossa prece singela, faze luz sobre a procela de um coração pecador. Venha a nós do céu ditoso, ampara nossa esperança. Temos sede de bonança, de amor, de vida e de luz. Nas tardes feitas de calma, sentimos que és nosso abrigo. Queremos viver contigo. Venha até nós, meu Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todo mundo. Hoje o capítulo é o capítulo 25 do Evangelho, o Buscai e Achareis. E nesse capítulo existem 3 falas, do Evangelho de Jesus que o capítulo ele trouxe para a gente estar refletindo e pensando. Que seria a primeira, ajuda-te e o céu te ajudará, o famoso buscai e achareis. A segunda, o observai os pássaros do céu. E a terceira, não vos inquieteis pela posse do ouro. Então, esses 3 ensinamentos, eles oferecem para a gente possibilidades de muitas reflexões e de muitas interpretações. E aí a gente pode perceber que é como se fosse um passo a passo para a gente, para um caminho de transformação interior e também de um posicionamento diante da vida. Então, é um convite para que a gente mude um pouco a nossa forma, de olhar, de sentir e de se conectar com tudo que está ao nosso redor. Então a primeira parte diz, pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá, porque quem pede, recebe, quem procura, acha, e se abrirá aquele que bater a porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão? Ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhe pedem. Então essa é a primeira colocação. E aí então, essa fala a gente pode observar que ela nos convida a afastar da conexão que a gente faz com a ilusão da matéria, para nos ligar ao Espírito. Então são muitos simbolismos que existem nessa fala. Então a gente pode começar a pensar sobre qual porta que Jesus está sugerindo para a gente. Se a gente for levar ao pé da letra, a gente pode imaginar que cada porta nos leva para um determinado local. Então existem portas de supermercado, portas de banco, portas de lojas, portas de escolas e por aí afora. Então o que te faz buscar uma porta? Uma necessidade. Se eu tenho a necessidade de ir para um determinado lugar, um mercado, eu vou buscar uma porta que me leve a esse mercado. Não é assim? Então a questão é o que nós pedimos, o que nós buscamos e onde estamos buscando aquilo que a gente necessita. Então normalmente a gente associa essa máxima que Jesus nos ensina com coisas materiais. Então a gente pede dinheiro, que é matéria, Pedimos saúde ou vida para a matéria. Pedimos sentir sensações através da matéria. Só que Jesus ele não estava falando da matéria, ele estava falando para o espírito. E aqui que está o ponto de maior confusão, que muitas vezes a gente distorce essa fala.
do Mestre para adequar essa fala de Jesus à nossa vida material. Então não podemos nos esquecer que Jesus ele veio como um mensageiro, como um modelo, como luz para nos guiar para um caminho muito maior do que a existência física. Então Jesus falava do reino dos céus, né? Ele falava da vida eterna. E aí Jesus ele dizia: ninguém vai ao Pai se não for a não ser por mim. Então o foco nunca foi para a vida de encarnado. A gente pode até enxergar diante dos milagres, né, vários milagres que Jesus fez, a grandeza e o domínio que esse Espírito Jesus tem sobre as leis da natureza, né? Só que nós ainda a gente não consegue compreender porque a gente ainda é muito pequeno. Então o foco nunca foi a matéria. Essa fala nunca teve nada a ver com isso, né? Jesus sabia que a matéria é transitória. Então por que ele iria se ater e perder tempo falando de matéria se ele sabe que a vida aqui é passageira? Então a vida ela é curta, né? E a vida, tudo que a gente tem aqui, se transforma de tempos em tempos. Então Jesus ele veio falar desse eterno, desse imutável, das leis perfeitas, amorosas, misericordiosas que nos regem o tempo todo, né? Então é daquilo que ele falava, daquilo que é muito maior do que esse nosso mundo material que é extremamente rasteiro e pequeno. Então sobre o que Jesus se referia, né? O que a gente deve pedir e buscar? Então que porta específica que a gente deve bater? A porta do conhecimento e da prática. Então, recentemente, né, eu estava lendo um livro da filosofia oriental, né, que diz que o conhecimento e a prática, elas não são dois caminhos separados, né, é um caminho só. Então, tudo aquilo que eu conheço, eu devo pôr em prática, e a minha prática sempre deve estar associada em equilíbrio com aquilo que eu conheço. E pode até parecer simples isso, né, dizer que conhecimento e prática devem caminhar juntos, né? Só que não é tão simples assim colocar na prática o conhecimento. Então, o que a gente deve pedir? Né? Tudo aquilo que nos transforma, tudo aquilo que nos aproxima do Pai. Então, o que eu devo buscar? Aquilo que me aproxima de Deus, aquilo que me transforma. E em que porta que eu devo bater? Aquela que me aproxima de Deus e naquela que me transforma. Essa é a porta específica. Então, traduzindo, pedir, buscar e bater são ações. E esses verbos, eles nos colocam sempre em movimento, nos colocam em movimento perante a vida. Qualquer movimento? Não, né? Então, se a Maria vai na casa do João, ela não vai bater na porta nem da Beatriz, nem na do José. Ela vai bater numa porta específica, ou seja, ela se colocou num movimento específico. Então, tudo vai começar, né, diante do saber para onde eu vou querer ir, aonde eu quero chegar, não é assim? Então, Jesus ele veio falar do reino dos céus. Então ele se referia a qual porta? A porta do reino dos céus. Então, em qual porta a gente deve bater? Nessa, né? Parece simples, mas a gente ainda é imperfeito e ainda é muito humano. Então, Jesus ele não estava falando sobre viver mais 10 anos encarnado no corpo físico, né? Ele não estava falando sobre ter mais moedas numa conta bancária, né? Ele não estava falando sobre ser mais conhecido, ou ter mais status, ou ser mais famoso. E muito menos falando sobre o ter o corpo curado de uma determinada doença. Porque Jesus ele sabia que tudo isso ia deixar de existir numa questão de tempo. Então Jesus ele falava sobre esse reino dos céus. Ele falava e olhava para a gente como o espírito imortal que a gente é. E é esse conhecimento que fica na mente, no mundo da razão, que precisa ser sentido pelo coração, né? A gente tirar o conhecimento da cabeça, né, e trazer para a prática. Então, quando ele diz, se uma criança pede pão ou peixe, ela está pedindo exatamente o que ela necessita. E aí Jesus fez uma analogia com a fome, e não foi à toa, foi proposital essa semelhança. Ele nos questionava sobre a fome que nós temos na nossa alma. Se você, ser imortal, sentir fome daquilo que te sacia a alma, o alimento é o caminho para o reino dos céus. E qual é esse caminho? A caridade, o perdão, a benevolência, a pacificação, a misericórdia, tudo que a gente vê no Evangelho de Jesus. Ou seja, quanto mais a gente se afina com o Evangelho, mais a gente penetra nas leis divinas e mais saciado a gente vai estar. Então, como falou Jesus no ensinamento, vosso Pai que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Então, a gente tem que prestar atenção no detalhe final dessa frase. Deus dará os verdadeiros bens àquele que pede. Ou seja, não é um bem transitório.
não é material. Então, buscar achar o que te atrasa nesse caminho, buscar achar o que te faz se perder no propósito de vida, e o propósito que é o mesmo para todos nós, que é o evoluir, o amadurecer espiritualmente, né, se desconectar do apego da matéria, né, lembrando que os espíritos imperfeitos, quando a gente aprende no livro dos espíritos, todo espírito imperfeito é dominado pela matéria. Os espíritos bons já dominam a matéria. E os espíritos puros, a influência da matéria é totalmente nula, é inexistente, né? Ou seja, esse é o nosso foco. Então, buscar achar tudo aquilo que nos afasta das leis de Deus. E a gente vai achar isso, porque isso tudo está dentro da gente, né? A gente acha todos os obstáculos internos que a gente tem que transpor. Então é nesse estado de processo de ação, de prática, de busca interna, batendo nessa casa interna, né, batendo na porta certa, que é o desejo de evolução, de transformação, que a gente vai ser acolhido, vai ser recebido por toda a espiritualidade, todo o bem que nos envolve, e envolve a todos os seres todo santo dia. Ou seja, quando a gente se coloca no caminho para evoluir, quando a gente opta por isso, o conhecimento ele vai surgir perante a vida, as respostas surgem, as orientações surgem, as pessoas se encontram, as coisas acontecem quando a gente tem esse desejo. Então o bem ele é constantemente compartilhado e divulgado de várias formas, com vários termos diferentes, mas a gente só enxerga isso quando a gente decidir direcionar a nossa vida para isso. Então vamos continuar existindo enquanto encarnados para viver ou dentro da matéria, querendo conquistar essas coisas do mundo e continuando pedindo a Deus essas coisas do mundo, ou a gente pode querer, enquanto encarnado, estar aqui para tentar realmente se conectar, ou como diz a moda, né, para se apoderar do espírito imortal que a gente é. Essa é a bifurcação que a gente está hoje, né? É esse ponto de decisão, de escolha que os nossos anjos e mentores esperam da gente. Então, dentro dessa questão, a fala do mestre nos orienta, né? Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os devoram, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os devoram, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis de onde achareis do que comer para o sustento de vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo não é mais do que a roupa? Observai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que mesmo Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que vestiremos? Como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidades. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Essa é a segunda parte do Evangelho. Então, quanta coisa para pensar em cima dessa fala. A síntese poderia ser: não deposite o teu pensamento e coração nas questões que envolvem a matéria. Esteja na matéria, mas não se confunda com a matéria. O único bem que a gente carrega se encontra dentro do coração, que são os sentimentos, as ações, os conceitos, os valores, os princípios, o conhecimento. E é por essas coisas do coração e da alma que nós somos reconhecidos e medidos, né? E pelo visto somos mesmo menores que um côvado. Eu não sabia o que era um côvado, aí eu fui procurar o que era. O côvado é uma medida antiga que era utilizada, que é a medida do cotovelo até a ponta do dedo médio, né? Então essa aqui seria o tamanho de um côvado. E aí eu achei curiosa a fala, né, de Jesus, que ele fala, né, dentre vós, quem pode, né, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Eu fiquei pensando, e o côvado é tão pequenininho, né, se
for pensar nisso, né? Então, assim, aí deu para ter uma noção do nosso tamanho, né? Diante desse pequeno exemplo, né? Então, esse ensinamento de Jesus, ele nos convida a trabalhar dentro de nós aquilo que a gente chama de fé e de entrega. E eu acho que essa é uma das partes mais difíceis que existem para a gente que está encarnado, né? Como se ele pedisse para que a gente pudesse entregar toda a nossa existência, toda a nossa alma a Deus, para que a gente confiasse realmente em Deus, que tudo provê, ampara e cuida. Então Deus conhece as nossas necessidades e conhece tanto materiais, mas Ele conhece as nossas necessidades reais de crescimento evolutivo. E na grande maioria das vezes, aquilo que a gente acha que é importante para a gente é supérfluo. Então as leis de Deus, elas regem o universo, regem toda a forma de vida, regem todas as consciências, despertas ou adormecidas. E ninguém pode escapar dessa realidade. Então a gente precisa afinar, apurar esse nosso conceito de cuidado. Cuidar não é atender os desmandos de uma mente infantil, né? Veja como exemplo aqueles pais que cuidam dos filhos. Se os desejos da criança, todos eles forem atendidos, o que vai ser dessa criança? Não é assim? Se como adultos que nós somos, embora pequenos espiritualmente, a gente já tem esse conhecimento, né? A gente pode imaginar o que deve ser então leis que são muito maiores do que a gente consegue dar conta hoje de compreender. Então a providência, o cuidado, a benevolência, o amparo, o amor que Deus nutre pelas suas criaturas é muito maior do que os nossos desejos ainda muito pequenos. Então conhecimento e prática, que é a ação, a fé e a entrega da alma para esses cuidados de Deus. Enquanto a gente estiver na matéria, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Mas como sempre, a gente tem que manter uma certa lucidez, né, de que nós somos espíritos imortais e que tudo que nos rodeia é transitório e mutável. Isso não pode sair nunca do nosso olhar. O que não muda é a nossa condição espiritual. Somos espíritos, no sentido de ser espíritos, né? Focar a nossa existência nesse desenvolvimento da inteligência e dessa moral cristã é o objetivo primordial de todos nós, né? E a única razão da gente estar encarnado na matéria. Então, por fim, nesse capítulo também tem o último ensinamento que fala, né? Não vos inquieteis pela posse do ouro ou da prata, ou de outra moeda em vossa bolsa. Não prepareis nem um saco para o caminho, nem 2 roupas, nem sapatos, nem bastão, porque aquele que trabalha merece ser alimentado. Em qualquer cidade ou qualquer vila que entrardes, informai-vos quem é digno de vos alojar, e permanecei com ele até sairdes dele. Entrando em casa, saúda dizendo que a paz esteja nessa casa. Se essa casa for digna, a vossa paz virá sobre ela, e se ela não for digna, a vossa paz retornará a vós. Quando alguém não quiser vos receber, nem escutar vossas palavras, sacudi em saindo dessa casa ou dessa cidade o pó dos vossos pés. Eu vos digo em verdade, no dia do julgamento, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Esse é o último ensinamento desse capítulo. E aqui, novamente, o sentido simbólico, né, para a gente concentrar a atenção, né, de usar do nosso tempo, da vida, da matéria, né, para despertar o espírito para essa imortalidade e para o alinhamento com as leis de Deus. Ou seja, a gente não deve se inquietar com nada que seja do mundo material, porque essa matéria ela vem como consequência do trabalho. Ou seja, quando a gente se ajusta à vida material, se eu devo trabalhar para receber um salário, para sobreviver, tudo bem, eu vou fazer isso, ok. Né? Por exemplo, falando dos trabalhos ou das relações humanas, né? Quando eu estou trabalhando, né, como que eu estou? Então, assim, é para essas questões que Jesus nos chama a atenção. Como que eu me porto com as pessoas, né? Como que eu interpreto as coisas, as experiências ou as relações que estão ao meu redor? Que tipo de conversa, de diversão, de entrosamento eu costumo ter no meu dia a dia? Como que eu percebo e defino as pessoas? Como que eu trafego entre as pessoas? Ou seja, como que eu existo dentro do mundo material? Esses são alguns questionamentos que a alma precisa fazer, independente no que ela trabalha, o quanto ela recebe, onde ela mora, o que ela faz. Então a gente deve sim viver dentro da matéria, mas a nossa percepção, a nossa consciência deve estar sempre nas questões da alma. Essa é a proposta do Evangelho. Então Jesus ele nos convida a interagir, a se envolver com o mundo, mas que a gente mantenha firme dentro dos nossos valores e dos nossos princípios, que já despertamos em nós. Ou seja, a gente não pode se corromper pelas conveniências do mundo.
né? A gente deve desejar e viver dentro da paz e também dentro dos outros preceitos que o Evangelho nos ensina. Se houver ressonância, o bem se multiplica, ou seja, a paz ela chega até lá. Se não houver ressonância, aquilo que se emitiu volta para si. E com isso a gente se mantém fiel ao bem que a gente se determinou fazer, né? Quando oferecemos o nosso exemplo, o nosso conhecimento, a nossa forma de viver para que outros partilhem, né, de outras formas ideais de vida, que a gente possa então, entre aspas, sacudir o pó dos nossos pés, ou seja, que a gente não leve como ofensa, como mágoa, como melindre, como ataque, como rancor, o direito do outro de existir da forma que cabe a ele, dentro daquilo que ele acredita ser a sua verdade. Então, eu não vou ficar entrando em discussão, em briga e bate-boca, porque eu vejo a vida de um jeito e o outro vê de uma outra forma. E o rigor a que Jesus se refere, né, hoje a gente sabe que se trata do rigor da própria consciência, que acusa através da culpa quando aprende alguma coisa, né? Por alguma razão, se bem que não é alguma razão, na verdade, né, eu aprendi com Adenauer Novaes que na verdade o ser humano age assim por orgulho mesmo, né? O orgulho ele ainda está muito presente no nosso coração e meio que a gente usa do sentimento de culpa como uma forma de autopunição cada vez que a gente aprende algo. Então é como se o orgulho não nos permitisse o não saber. Então cada vez que eu percebo que eu não sabia algo e precisei me ajustar a isso, eu me culpo. E eu utilizo dessa culpa para me autopunir. Então Jesus, nos conhecendo, ele sabe que quando o ser humano desperta para uma percepção de que perdeu uma grande oportunidade de vida, de experiência, ele vai ter a autoagressão da culpa. E a autoagressão é muito maior do que qualquer ideia de punição divina, até porque a gente sabe que não existe punição divina. E esse é um preceito totalmente descartado pelo Espiritismo. Nós somos sempre os responsáveis pelo nosso sofrimento. Então, quando Jesus faz a associação com Sodoma e Gomorra, ele está meio que tentando talvez dizer algo nesse sentido, né? De que a gente, percebendo a oportunidade perdida, vai entrar num processo de culpa, de remorso, de sofrimento, e isso é pior do que a destruição de uma cidade. Então, por fim, né, esse capítulo 25 do Evangelho, que eu acho que ele é bem complexo e bem profundo, ele nos convida a observar de uma forma sincera, de uma forma profunda sobre, então, primeiro, o conhecimento e a prática desse conhecimento, né, ou seja, em relação à vida, se a gente está sendo fiel, se a gente está sendo congruente, se a gente está sendo autêntico à nossa própria consciência, ou se tudo aquilo que a gente conhece é só da cabeça, né, para os outros, né, nunca é da cabeça para dentro de mim mesma. Então ele chama atenção para isso. Ele chama também a atenção sobre a qualidade da nossa fé e da nossa entrega daquilo que eu sou para Deus, convicto da proteção, do amparo, da benevolência, da amorosidade de Deus, ou seja, eu confio mesmo nisso, eu me entrego toda a minha existência, tudo aquilo que eu sou, mesmo recebendo os nãos, mesmo recebendo as frustrações, mesmo as coisas saindo diferentes dos meus desejos infantis, eu continuo confiando, me entregando a Deus. Ele chama atenção para isso. E ele chama também a atenção sobre o estar lúcido em relação à qualidade de como eu existo no meio que nos envolve, né? Porque a decisão de seguir Jesus é individual, a escolha é sempre de dentro para fora, e a sinceridade ela brota do coração, né? Do coração humano. Então também ele pede também para que a gente não carregue nenhum tipo de mal dentro do nosso coração pelas diferenças de existências e pensamentos que estão ao nosso redor. Então, se a gente fosse resumir todo o capítulo 25, seria essas 3 colocações. Mas eu sugiro e aconselho que vocês leiam com carinho, porque pode ser que vocês tenham outras interpretações, e aí a gente pode conversar, trocar ideia, porque sempre enriquece, né? Então, a ideia qual que é? Que a gente possa sempre se manter íntegro dentro daquilo que a gente acredita, dentro daquilo que nos faz sentido, sem se corromper, sem se deixar levar pelas facilidades, né, e conveniências do mundo, porque a escolha foi nossa, né, como Jesus nos ensinou, a cada um segundo as suas obras. Certo? Então é isso, gente. Então, vamos então acomodando na cadeira, da melhor forma possível, fechando nossos olhos e agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos juntos, agradecendo principalmente pela vida, por todo o amor, toda a proteção que nos envolve e nos ampara,
a gente pede que a gente consiga forças, coragem, determinação para se manter dentro desse propósito de vida, que a gente consiga olhar a vida, a existência humana dentro do Evangelho de Jesus e que a gente consiga também não se perder, nem se fixar a nada que impeça a nossa caminhada, o nosso crescimento. Abençoa, Pai, todo esse planeta, todas as pessoas, todos os espíritos que habitam aqui esse orbe, que todos possam Te encontrar, se conectar a Ti com o ideal de paz, bondade, amor e justiça. Que assim seja, graças a Deus.